A escuridão engoliu-me. O ar rarefeito do estúdio, agora sem luz, parecia gritar à minha volta. O meu coração batia como um tambor de guerra descompassado, e as minhas mãos tremiam, tentando encontrar o telemóvel na bolsa. Sabia que Pedro estaria lá fora, mas de que adiantava se a escuridão era total e os meus reflexos, lixados pelo medo, não funcionavam. Antes que pudesse discar, as mãos surgiram do nada, agarrando-me por trás. Uma faca? Não, algo mais sinistro. A minha garganta rasgou-se num grito, mas uma mão apertou-me a boca. Debati-me, pontapeei, tentei arranhar, mas o meu agressor era forte. Levantou-me como se eu não pesasse nada. "Para de lutar!" rosnou uma voz familiar, distorcida pela raiva. João. O sangue gelou-me nas veias. Ele arrastou-me para a saída das traseiras e o horror atingiu-me. Ele tinha planeado isto. Cortar a eletricidade, saber que Pedro estava à frente. Encontrar uma forma de me isolar. Mordi-lhe a mão com todas as minhas forças. Ele praguejou, libertando-me a boca o tempo suficiente para eu gritar: "Lorenzo!" com cada fibra do meu ser. A bofetada veio logo a seguir, atordoando-me. "Ele não é o teu salvador, eu sou. Vais voltar para onde pertences." Mas o meu grito foi ouvido. A porta do estúdio abriu-se com estrondo, e de repente Pedro estava ali, com a arma apontada. João sacou de uma faca, encostando-a à minha garganta. "Afasta-te, ou mato-a. Ela é minha, sempre foi." Pedro manteve a arma apontada, mas não avançou. "Não queres fazer isto. O meu patrão já está a caminho. Ouviste-a. Não sais deste edifício vivo." João riu, um som desequilibrado, insano. Observei-a durante meses. Via-a viver na casa dele, a usar o anel dele, a pintar como se estivesse livre. Mas ela não está livre. Ela é minha. Prefiro morrer a deixá-lo ficar com ela. A lâmina apertou ainda mais. Senti o sangue quente a escorrer pelo meu pescoço. Então Lorenzo apareceu na porta, atrás de Pedro. Nunca, em toda a minha vida, vira uma fúria tão fria no rosto de um ser humano. "Liberta-a." A sua voz era a própria morte. "Ou farei os teus últimos momentos na terra tão dolorosos que vais implorar pelo inferno." João estremeceu, mas apertou o aperto. "Não podes tê-la. Ela é minha. Ela é minha. Escolheu-me. Usa o meu anel e vais morrer esta noite por tocares no que me pertence." A certeza de Lorenzo era absoluta. "A tua única escolha é o quanto sofres primeiro. Liberta-a e serei rápido. Mantém essa faca na garganta dela e levarei dias a matar-te." A promessa na sua voz fez a mão de João tremer. Mas o orgulho, ou talvez a pura loucura, impediu-o de ceder. "Achas que és tão poderoso? És apenas um bandido com dinheiro. Eu posso dar-lhe uma vida real, não este mundo criminoso." Lorenzo sorriu, e foi um sorriso aterrorizante. "Tu não lhes deste nada além de medo. Eu dei-lhe liberdade, segurança, amor. E vais aprender o que acontece aos homens que ameaçam a minha família." Acenou para Pedro. Tudo aconteceu de uma vez. Pedro disparou, a bala atingindo João no ombro. Ele largou a faca enquanto caía. Avancei descontroladamente e Lorenzo agarrou-me, afastando-me do alcance de João. A segurança inundou o local, imobilizando João, que se contorcia no chão, segurando o ombro sangrento. As mãos de Lorenzo percorreram-me freneticamente, verificando o corte no pescoço. "Estás magoada? Ele magoou-te em mais algum lado?" "Estou bem. É só um arranhão." A minha voz tremia incontrolavelmente. "A ambulância está a chegar", informou Pedro. "A polícia também. A história é assalto e furto." Lorenzo segurou o meu rosto entre as mãos. "Podes dizer-lhes o que aconteceu? Que estavas a trabalhar até tarde. Ouviste alguém entrar. Atacaram-te." Compreendi.
Ele estava a dar-me um guião que não envolveria explicar a minha ligação com João ou o mundo de Lorenzo. Sim, consigo fazer isso. O polegar dele roçou o meu pescoço sangrento com uma ternura dolorosa. Desculpa, devia ter te protegido melhor. Protegeste-me, vieste. Encostei a testa ao peito dele. Salvaste-me. As horas seguintes foram um borrão de declarações policiais, ambulâncias e investigadores forenses. Lorenzo permaneceu ao meu lado constantemente, a sua mão nunca me largando. A história aguentou-se. Ataque aleatório. Segurança interveio. O atacante foi preso. João enfrentaria acusações de agressão e tentativa de sequestro. E uma vez no sistema, os advogados de Lorenzo garantiriam que ele nunca mais respiraria ar livre. Ele vai desaparecer por muito tempo, Pedro disse-lhe calmamente depois da polícia sair. E tenho amigos que farão questão que ele perceba o que acontece aos homens que tocam na mulher do chefe. Devia ter ficado horrorizada com a ameaça implícita. Em vez disso, senti apenas alívio. João nunca mais me faria mal. Quando finalmente regressamos à cobertura, eu estava exausta e a tremer com o choque tardio. Lorenzo preparou-me um banho, despiu-me com mãos gentis e lavou-me o cabelo enquanto eu chorava, deixando todo o medo extravasar. Eu estou contigo, murmurou ele repetidamente. Estás segura agora. Nunca mais deixarei ninguém magoar-te. Quando a água arrefeceu, ele secou-me cuidadosamente e levou-me para a cama. Ele segurou-me durante toda a noite enquanto os pesadelos me atormentavam, acordando-me com palavras suaves e beijos gentis cada vez que eu acordava aterrorizada. Estou aqui, amor. Estás segura, ele já não te pode tocar. Lembro-me daquele dia com uma clareza que assusta, como se o passado estivesse constantemente a espreitar por cima do meu ombro. Mas para entender como cheguei a esse estúdio, àquela escuridão e, eventualmente, à luz de Lorenzo, precisamos recuar um pouco. Ou talvez muito. A verdade é que a minha vida em Lisboa, a que fugi de João, era suposto ser um novo começo. Mas a esperança tem um prazo de validade quando o dinheiro começa a faltar. Chegar a Lisboa, vinda de uma vila sossegada como Sintra, foi um choque. Tinha passado 3 meses a esconder-me lá, achando que a distância e o silêncio seriam suficientes para me livrar daquele pesadelo chamado João Silva. Tinha conseguido mudar o meu número, ou assim pensava. Mas ele encontrou-o. As mensagens no telemóvel, que antes eram súplicas, transformaram-se em ameaças veladas, e depois, nem tão veladas assim. Aquele homem era uma doença, e eu não conseguia livrar-me dele. Coragem? Estupidez? Não sei bem. A necessidade de trabalhar e o medo de ficar sem um teto foram mais fortes do que a lógica. Lisboa era a única cidade onde eu, com o meu currículo precário, achava que conseguiria arranjar algo rápido. E também era a única cidade onde ele me esperaria. Que ingênua fui! Mal desci do autocarro no terminal rodoviário de Sete Rios, a voz dele ecoou na minha mente como uma maldição que não conseguia sacudir. 4 horas. Durou exatamente 4 horas. Foi o tempo que levei a vê-lo do outro lado daquele restaurante italiano no Chiado, onde tinha lá acabado de começar o meu turno. O Il Nono chamava-se. Que ironia. O meu coração parou. Ele vinha na minha direção, a expressão sombria, carregada de posse e raiva. Sem pensar, caí de joelhos e rastejei para debaixo da mesa mais próxima, espremendo-me entre um par de sapatos de couro caros e a toalha de mesa, a respiração presa em golfadas de pânico. O homem acima de mim ficou completamente imóvel. Depois, uma mão desceu, dedos fortes levantando o meu queixo, e vi-me a encarar os olhos mais escuros e perigosos que alguma vez tinha visto. Algo mudou no seu olhar. Algo primordial, possessivo, faminto, e soube com certeza absoluta que a minha vida nunca mais seria a mesma. A voz do homem, baixa e controlada, falou italiano com alguém do outro lado da mesa. O meu coração martelava tão forte que pensei que todos no restaurante pudessem ouvir.
Encolhi-me contra as pernas dele, sentindo o calor através do tecido caro das suas calças de fato, as mãos a tremerem enquanto agarravam a borda da cadeira para me equilibrar. A mão dele permaneceu no meu rosto, o polegar roçando a minha bochecha num gesto tão suave que me prendeu a respiração, apesar do terror. Acima de mim, a conversa continuou num italiano rápido. Eu não entendia as palavras, mas percebia o tom. A autoridade absoluta, o tipo de voz que espera obediência sem questionar. A voz do João rasgou o meu pânico, alta e zangada, a perguntar algo à hostess. Encolhi-me, encostando-me ainda mais à perna do estranho sem pensar. E senti, mais do que ouvi, a inspiração abrupta dele. A mão no meu rosto apertou ligeiramente, depois moveu-se para o meu cabelo. Os dedos a entrelaçarem-se nos caracóis escuros de uma forma que, absurdamente, parecia reconfortante. Eu devia ter me movido, devia ter rastejado para fora e enfrentado os meus problemas como uma adulta, mas a presença dele acima de mim parecia segurança, como um escudo entre mim e o homem que passara 6 meses a fazer da minha vida um inferno depois de eu ter tentado acabar com tudo. O homem que aparecera repetidamente no meu antigo emprego até eu ser despedida, que me seguira para o meu apartamento na Amadora, que fizera ameaças veladas como amor até eu fugir de Lisboa por completo. No momento seguinte, ouvi a voz do João muito mais perto, exigindo saber se alguém vira uma mulher que correspondesse à minha descrição. A perna do estranho moveu-se, bloqueando-me ainda mais da vista. O seu sapato moveu-se, criando uma barreira. E quando ele falou, o seu português era perfeito, com um sotaque italiano tão rico que cada palavra soava como mel escuro. Não vi ninguém. Estás a perturbar a minha refeição. Vai-te embora. A ordem naquelas palavras fez-me arrepiar. João começou a discutir, mas outra voz juntou-se, mais grave, mais ameaçadora. Segurança. Através de uma fresta na toalha de mesa, vi João ser acompanhado até a porta, os seus protestos a diminuírem à medida que era firmemente removido do restaurante. Eu devia ter saído agora, agradecer ao estranho e desaparecer. Mas as minhas pernas não colaboravam, tremendo demais para suportar o meu peso. Acima de mim, as cadeiras arrastaram-se quando os seus acompanhantes de jantar aparentemente se desculparam. Então a toalha de mesa levantou-se e o homem agachou-se ao meu nível, trazendo o seu rosto para o meu espaço escondido. A minha respiração parou completamente. Ele era devastador. Uns 30 e poucos anos, com feições nítidas que pareciam esculpidas em mármore, cabelo escuro penteado para trás de um rosto que pertencia a pinturas renascentistas. E aqueles olhos, negros como a meia-noite e 2 vezes mais profundos, atualmente fixos em mim com uma intensidade que me fez corar, apesar do meu medo. Quem é ele? Perguntou o estranho, a sua voz calma, mas imperiosa. O meu ex-namorado. Desculpe, não devia ter. Entrei em pânico. As minhas palavras atropelaram-se. Vou embora. Acabei de começar a trabalhar aqui esta noite e já causei uma cena. Lamento muito. Os olhos dele semicerraram-se ligeiramente. Trabalhas aqui? Assenti, ainda encostada à perna dele, subitamente consciente de quão inadequada era toda esta situação. Hoje é o meu primeiro turno. Era o meu primeiro turno. Provavelmente vão despedir-me agora. Algo cintilou no rosto dele. Cálculo. Decisão. Depois, ele estendeu a mão e pegou na minha, o seu aperto quente e firme. Vem, não para te despedir, para garantir que estás segura. Puxou-me gentilmente, mas com firmeza, de debaixo da mesa, a estudar-me quando tropecei nas minhas pernas trêmulas. Vi-me de pé na box do canto traseiro do restaurante, parcialmente escondida da área de jantar principal por biombos decorativos. O homem soltou a minha mão lentamente, os seus dedos roçando a minha palma de uma forma que me enviou eletricidade pelo braço. Era alto, facilmente 1,90 m,
com ombros que esticavam o seu fato feito à medida e uma presença que parecia preencher todo o espaço. Senta-te, ordenou ele suavemente, gesticulando para Ebox. Estás a tremer. Sentei-me porque as minhas pernas não me davam escolha. Ele deslizou para o lugar à minha frente, o olhar nunca me deixando o rosto. Um empregado apareceu instantaneamente, pousando água fresca e perguntando algo em italiano. O estranho respondeu sem quebrar o contato visual comigo, e o empregado desapareceu. Sou Lorenzo, disse ele. Lorenzo Russo, e estás a esconder-te de um homem perigoso. Não era uma pergunta. Envolvi as minhas mãos trêmulas no copo de água. Ana Ferreira. E sim, ele não é perigoso exatamente, apenas obsessivo, controlador. Não consegue aceitar que eu tenha terminado. O maxilar de Lorenzo apertou-se quase imperceptivelmente. Há quanto tempo? Há 6 meses que terminei com ele. Há 3 meses que saí da cidade a tentar fugir. Voltei porque fiquei sem dinheiro e precisava de trabalhar. Estúpido. Ri amargamente. Durei 4 horas antes que ele me encontrasse. O empregado regressou com um prato de comida, massa com um molho cremoso que cheirava divinamente. Lorenzo empurrou-o na minha direção. Come. Estás pálida. Abanei a cabeça. Não consigo. Preciso de encontrar o gerente, pedir desculpa. Provavelmente ir buscar as minhas coisas lá atrás. Não farás nada disso. Este é o meu restaurante. Trabalhas para mim agora. As suas palavras eram simples, absolutas. Os meus olhos arregalaram-se. O seu restaurante? Mas eu candidatei-me através de uma agência de emprego. Disseram que o dono era um empresário que nunca aparecia. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios dele. Eu apareço quando algo me interessa. Esta noite algo interessou. A forma como ele disse fez o calor florescer no meu peito. Baixei os olhos para as minhas mãos, incapaz de manter o seu olhar intenso. Não posso aceitar tratamento especial por causa do que aconteceu. Não seria certo. Podes e irás aceitar que decidi que estás sob a minha proteção agora. O teu ex não te incomodará mais. A certeza na sua voz devia ter parecido arrogante. Em vez disso, pareceu uma promessa, um voto. A minha garganta apertou-se com uma emoção inesperada. Nem sequer me conhece. Por que faria isso? Lorenzo inclinou-se ligeiramente para a frente, a sua presença avassaladora mesmo do outro lado da mesa. Porque no momento em que te encostaste a mim, procurando segurança, algo em mim reconheceu algo em ti, e o que é meu eu protejo. A possessividade naquelas palavras devia ter me assustado. Depois de meses do comportamento controlador do meu ex, devia ter reconhecido os sinais de alerta, mas isto sentia-se diferente. A intensidade de Lorenzo não parecia sufocante. Parecia um refúgio, como o primeiro fôlego profundo depois de me afogar. Devia voltar ao trabalho, consegui dizer. Se é que ainda tenho um emprego. Os olhos dele cintilaram com algo escuro e satisfeito. Tens um emprego, mas não a servir mesas. Vem. Ele levantou-se e estendeu a mão. Hesitei apenas um batimento cardíaco antes de colocar a minha palma na dele. Os seus dedos fecharam-se nos meus com força cuidadosa, e ele conduziu-me pelo restaurante até um corredor traseiro que eu não tinha notado antes. Passamos pela cozinha, subimos uma escada estreita e emergimos num escritório que dava para a sala de jantar através de um vidro unidirecional. Era elegante e masculino, todo em madeira escura e couro, com uma secretária enorme e paredes forradas com o que parecia ser arte italiana genuína. Lorenzo soltou a minha mão, movendo-se para a janela para olhar para o seu restaurante. Vais trabalhar aqui como minha assistente pessoal. O teu trabalho será ajudar-me com a papelada, correspondência, tudo o que eu precisar. O salário será o triplo do que ganharias a servir mesas. A minha mente girava. Não entendo. Por que faria isso? Ele virou-se para me encarar, mãos nos bolsos, perfeitamente controlado,
exceto pelo calor nos seus olhos, porque precisas de proteção e preciso de alguém em quem possa confiar perto de mim. Porque nos 5 minutos em que estiveste encostada na minha perna, senti mais do que senti em anos. Porque não gosto de coincidências, e a tua aparição no meu restaurante esta noite parece destino. A intensidade das suas palavras roubou-me o fôlego. Não sabe nada sobre mim. Eu poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser perigosa. O seu sorriso foi lento e devastador. Cara, o perigoso sou eu. Tu és a que precisa de proteção. E quer percebas isso agora ou não, já és minha para proteger. A possessividade devia ter acionado todos os alarmes. Em vez disso, senti algo quente desdobrar-se no meu peito, algo que perigosamente parecia esperança. Quando começo, os olhos dele brilharam com triunfo. Amanhã, às 9 da manhã. Pedro virá buscar-te, Pedro. O meu motorista e chefe de segurança. Dá-me a tua morada. Disse rapidamente a localização do meu apartamento na Amadora, observando a expressão dele escurecer. Essa vizinhança não é segura para uma mulher sozinha, especialmente uma que está a ser perseguida. Irritei-me ligeiramente. É o que posso pagar. Lorenzo puxou o telemóvel, digitou algo rapidamente. Não é mais. Tenho uma propriedade no Príncipe Real, edifício de segurança totalmente mobilado. Vais mudar-te este fim de semana. Não posso aceitar isso. É demais. Abanei a cabeça firmemente. É prático. Vais trabalhar para mim, potencialmente até tarde. Ter-te mais perto faz sentido. E não gosto de pensar em ti sozinha naquele apartamento. Vulnerável. O cuidado na sua voz derreteu a minha resistência. Não sei o que dizer. Diz sim, diz que me deixarás manter-te segura. A voz dele baixou. Diz que sentiste também. Aquele momento em que me tocaste. O meu pulso martelava. Eu tinha sentido. O choque elétrico de uma conexão. Como se o meu corpo o tivesse reconhecido a um nível primal. Como se tivesse esperado a vida inteira para aqueles olhos escuros me encontrarem. Senti, sussurrei. Lorenzo cruzou a distância entre nós em 2 passos. Ele não me tocou, mas ficou perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Perto o suficiente para que eu pudesse senti-lo, Cologne, cara e algo unicamente masculino que me deixava tonta. Então nos entendemos. És minha para proteger agora, Ana, e eu protejo o que é meu. Absolutamente. A mão dele subiu, os dedos roçando a minha bochecha num eco daquele primeiro toque debaixo da mesa. O teu ex nunca mais te tocará. Ninguém te fará mal enquanto estiveres sob os meus cuidados. Isto eu juro. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Estivera sozinha e assustada por tanto tempo. A ideia de alguém poderoso entre mim e os meus pesadelos parecia demasiado boa para ser verdade. Por que eu? Perguntei novamente. O seu polegar traçou o meu lábio inferior, o toque leve como uma pena, mas abrasador. Porque rastejaste para debaixo da minha mesa procurando segurança e despertaste algo em mim que eu pensava estar morto. Porque és bonita, corajosa e assustada. E todo o instinto protetor que possuo exige que eu te mantenha segura. Porque no momento em que te toquei, algo na minha alma disse minha. A honestidade crua nas suas palavras quebrou as minhas últimas defesas. Balancei na direção dele, atraída por uma força que não conseguia nomear. A outra mão de Lorenzo subiu para segurar o meu rosto, segurando-me gentilmente, os olhos a perscrutarem os meus. Diz sim, confia-me a tua segurança. Eu devia ser cautelosa, devia questionar esta oferta impossível de um estranho. Mas os meus instintos, os mesmos que me tinham feito gritar para fugir do João, estavam agora a cantar uma canção diferente. Este homem era perigoso, sim, mas não para mim. Nunca para mim. Sim, respirei. Vou confiar em ti.
A satisfação que brilhou no rosto dele roubou-me o fôlego. Inclinou-se lentamente, dando-me todas as chances de me afastar, e pressionou os lábios na minha testa num gesto tão terno que me fez doer o peito. Então estás segura agora, cara. Eu juro. Mais tarde naquela noite, Lorenzo mandou Pedro levar-me à casa, seguindo no seu próprio carro para garantir que chegava em segurança ao meu apartamento. Ele acompanhou-me até a porta, apesar dos meus protestos, a sua presença fazendo o corredor sujo parecer menos ameaçador. À minha porta, ele tirou um cartão de visita com o seu número de telemóvel pessoal escrito no verso. Liga-me se algo te preocupar. Qualquer coisa. Não me importa a hora que seja. A voz dele era firme. Peguei no cartão, os meus dedos roçando os dele. Obrigada por tudo esta noite. Os olhos dele escureceram. Não me agradeças ainda, Ana. Estamos apenas a começar. Deixou-me com aquela promessa suspensa no ar. Fechei-me no meu pequeno apartamento e escorreguei pela porta, o coração a mil. No que é que me tinha metido? Quem era Lorenzo Russo, na verdade? Peguei no telemóvel e pesquisei o nome dele. Os meus olhos arregalando-se com os resultados. Artigos chamavam-no de o príncipe do bairro histórico de Lisboa. Especulações sobre ligações familiares ao crime organizado misturavam-se com cobertura legítima de um império empresarial. Fotos dele em galas de caridade com mulheres bonitas no braço. Nada concreto, apenas fumo a sugerir fogo por baixo. Eu devia estar aterrorizada. Devia reconhecer isto como mais um homem controlador pronto para dominar a minha vida. Mas quando fechei os olhos, tudo o que sentia era o calor da sua mão no meu rosto, a certeza absoluta na sua voz quando me prometera segurança, e a forma como algo na minha alma lhe tinha respondido com um sim retumbante. No dia seguinte, eu estava pronta às 8h30, vestida com a roupa mais profissional que possuía. Um vestido preto simples e saltos que faziam a minha figura curvilínea parecer polida em vez de provocante. Às 9h, em ponto, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Pedro está cá embaixo. Um SUV preto elegante esperava à porta e um homem que parecia poder levantar um carro abriu a porta traseira. Menina Ferreira, sou o Pedro, o chefe disse para a tratar bem. O sotaque dele era carregado, mas o seu português era claro. Deslizei para o banco de trás, sentindo-me irreal. Ontem, eu era uma empregada de mesa falida. Hoje, tinha um motorista a levar-me para trabalhar no escritório pessoal de um misterioso empresário italiano. A viagem até o centro de Lisboa demorou 40 minutos. Pedro levou-me à entrada privada do restaurante e uma mulher num elegante fato recebeu-me com um sorriso caloroso. Ana, bem-vinda. Sou a Sofia, assistente executiva do Lorenzo. Ele pediu-me para te instalar. Sofia levou-me até o escritório que eu tinha visto na noite anterior, que parecia ainda mais impressionante à luz do dia. Uma secretária mais pequena tinha sido colocada perto da janela, já equipada com um computador e materiais. Vais trabalhar daqui. O Lorenzo chega por volta das 10. Ele tem reuniões esta manhã, mas queria que começasses a familiarizar-te com o negócio. Aqui está o ficheiro de visão geral. Sofia entregou-me uma pasta grossa, depois fez uma pausa. Posso dizer algo pessoal? Com o meu aceno de cabeça, ela continuou. Trabalho para o Lorenzo há 6 anos. Ele é exigente, mas justo, protetor de quem ele considera ser do seu povo. O que quer que o tenha feito decidir que precisavas de estar aqui, perto dele, protegida. Não é algo que ele faça de ânimo leve. Estás segura com ele, mais segura do que em qualquer outro lugar dessa cidade. As palavras acalmaram algo ansioso no meu peito. Obrigada. Sofia sorriu. E um aviso justo. Ele é incrivelmente possessivo. Se alguém sequer olhar para ti de forma errada, ele vai notar. Vem de um bom lugar, mas pode ser intenso. Só para saberes onde te estás a meter.
Depois que Sofia saiu, sentei-me à minha nova secretária e abri o ficheiro. O restaurante era apenas a ponta do império de Lorenzo. Ele possuía propriedades em toda a Lisboa, tinha investimentos em transporte marítimo, construção e o que pareciam ser negócios de importação e exportação completamente legítimos. Bem-sucedido, poderoso, conectado, e ele decidira que eu precisava da sua proteção. Por quê? Ainda estava a tentar perceber quando a porta do escritório se abriu e Lorenzo entrou. Usava um fato diferente hoje, cinzento carvão que tornava os seus olhos escuros ainda mais marcantes. O seu olhar foi imediatamente para mim, percorrendo-me de uma forma que me fez aquecer a pele. Buongiorno, cara, estás linda. A sua voz era quente, íntima. Os meus dedos apertaram-se na pasta. Bom dia. A Sofia já me pôs a par do ficheiro de visão geral. Lorenzo moveu-se para a sua secretária, mas os seus olhos nunca me deixaram. O que achas? Acho que não é apenas dono de um restaurante. O sorriso dele era perigoso. Não, não sou. Isso assusta-te? Refleti. Devia, mas não me assustava. Algo quente e satisfeito brilhou na sua expressão. Bom, porque vou ser muito honesto contigo, Ana. Quero-te aqui onde te possa ver, onde sei que estás segura. Ter-te naquela secretária onde posso observar-te a trabalhar vai tornar-se a minha parte favorita do dia. A intensidade das suas palavras roubou-me o fôlego. Lorenzo, diz de novo o meu nome. Gosto de como soa na tua voz. A sua ordem era suave, mas absoluta. Lorenzo. Desta vez deixei a pronúncia italiana fluir naturalmente e os seus olhos derreteram-se. Perfeito. Agora vamos discutir o teu ex-namorado. Dá-me o nome completo dele. O meu conforto evaporou-se. Por quê? A expressão de Lorenzo endureceu. Porque vou garantir que ele nunca mais se aproxime de ti. Tenho recursos, formas de garantir que ele entenda que estás sob proteção agora. Qual é o nome dele? Devia ter recusado. Devia ter resolvido os meus próprios problemas. Mas a memória do rosto do João na noite passada, os meses de medo e esconderijo fizeram as palavras jorrarem. João Silva trabalha em finanças, vive na Baixa. Lorenzo puxou o telemóvel, digitou uma mensagem. Considerado resolvido. O medo invadiu-me. O que vais fazer? Os seus olhos encontraram os meus, e vi algo frio e implacável por baixo do calor que ele me mostrava. Nada que ele não mereça. Não lhe o farei mal, a menos que me obrigue. Mas ele receberá uma visita, uma conversa, uma explicação de que já não estás disponível para ele em nenhuma capacidade, de que pertences a alguém agora, alguém que não tolerará o seu assédio. A possessividade devia ter me enfurecido. Em vez disso, senti um alívio tão poderoso que me deixou tonta. Obrigada. Lorenzo levantou-se e veio até a minha secretária, apoiando-se nela com uma graça casual. Qualquer coisa que ameace a tua paz, ameaça-me a mim. Lembra-te disso. Olhamo-nos por um longo momento, a tensão a aumentar, até que tive de desviar o olhar. Ouvi a sua risada suave. Devíamos ir trabalhar, mas esta noite, depois do horário, vamos jantar. Só nós. Quero saber tudo sobre ti. Isso soa um encontro. É um encontro, o primeiro de muitos. A sua certeza fez o meu pulso acelerar. O dia passou num borrão de trabalho, mas eu permaneci hiperconsciente da presença de Lorenzo. Ele tinha reuniões no seu escritório, enquanto eu tratava da correspondência e das chamadas telefônicas, aprendendo o seu negócio com uma facilidade surpreendente. De vez em quando, apanhava-o a observar-me, a sua expressão ilegível, mas intensa. Por volta das 2, Sofia trouxe o almoço para ambos. Comemos juntos na pequena mesa de conferências perto da janela, e Lorenzo fez-me perguntas sobre a minha família, a minha vida antes do João, os meus sonhos. Vi-me a abrir-me para ele de formas que não tinha feito com ninguém em anos. Eu costumava pintar, admiti,
antes do João. Ele dizia que era uma perda de tempo, que eu devia focar-me em apoiar a carreira dele. Acabei por parar. O maxilar de Lorenzo apertou-se. Ele roubou-te a tua arte. Eu deixei-o, abanei a cabeça. Eu estava tão desesperada para fazer o relacionamento funcionar que me fui tornando cada vez mais pequena até não reconhecer quem me tinha tornado. A mão dele cobriu a minha na mesa. Vais voltar a pintar. Há um ateliê de arte no prédio para onde te vou mudar. Último andar, luz natural. Qualquer material de que precises terás. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Por que estás a ser tão bondoso comigo? Porque mereces bondade. Porque ver-te ganhar vida quando falas de pintar faz-me querer dar-te o mundo. Porque agora és minha e eu cuido do que é meu. Aquela palavra de novo. Minha. Devia parecer correntes. Em vez disso, parecia asas. Não sei como aceitar isto. Tudo isto. O emprego, o apartamento, a sua proteção. O polegar de Lorenzo acariciou os meus nós dos dedos. Aceita da mesma forma que aceitaste esconder-te debaixo da minha mesa na noite passada, confiando nos teus instintos. O que te dizem os teus instintos sobre mim, Ana? Encontrei os seus olhos escuros, sentindo a atração entre nós como gravidade. Que é perigoso, mas não para mim. Que cumpre cada palavra que diz. Que vai consumir toda a minha vida se eu o deixar. O sorriso dele foi lento e devastador. Os teus instintos são excelentes. Vou consumir a tua vida. Cada pensamento, cada momento, até não conseguires lembrar-te de como era antes de mim. A promessa fez-me arrepiar. Isso devia assustar-me, mas não assusta porque queres ser consumida. Queres render-te a esta coisa entre nós. A voz dele baixou. Diz que estou enganado. Eu não podia dizê-lo porque ele não estava enganado. Desde o momento em que o toquei, tinha sentido esta atração. Esta necessidade de estar mais perto, de o deixar envolver-me na sua força e proteção, de confiar-lhe partes de mim que tinha guardado. Não está enganado, sussurrei. A satisfação brilhou nos seus olhos. Então, nos entendemos perfeitamente. Comentário pessoal. Momento, tenho de parar a história aqui. É que, se pensarem bem, toda esta situação era, e ainda é, totalmente surreal. Aconteceu-me a mim. Uma mulher normal que estava a fugir de um tipo que a aterrorizava e, de repente, sou atirada para o mundo de um homem que é quase como um rei de um pedaço de Lisboa. A forma como ele simplesmente decide que sou dele, que me vai proteger, que me dá um emprego e um apartamento. É algo que leio nos livros ou vejo nos filmes. Na altura devia ter pensado. Este homem é louco. Ou eu sou louca por não correr na direção oposta. Mas não. Senti-me vista. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me via para além dos meus problemas. Era estranho. A mistura de medo e segurança. Honestamente, ainda hoje não sei bem como tudo isto aconteceu ou por que aceitei tudo tão depressa. Mas talvez, quando estás a afogar-te, agarras-te à primeira mão que te é estendida, mesmo que essa mão seja de veludo e ferro. De qualquer forma, de volta à minha história. O que aconteceu a seguir é que a coisa ficou mesmo séria. Naquela noite, depois de o pessoal ter saído, Lorenzo fechou a porta do escritório e serviu-nos vinho de uma garrafa que provavelmente custava mais do que o meu aluguel. Sentamo-nos no sofá de couro perto da janela, a observar as luzes da cidade a brilhar lá embaixo, e ele pediu-me para lhe contar tudo sobre João. Cada momento de controlo, cada sinal de alerta que eu tinha ignorado, cada instante de medo. Vi-me a contar tudo, a forma como João me tinha isolado dos amigos, como ele rastreava o meu telemóvel e aparecia sem avisar. O ciúme que se tornava violento quando eu falava com colegas de trabalho. A noite em que ele me agarrou o pulso com força suficiente para deixar nódoas negras quando sugeri terminar. Como eu tinha finalmente fugido depois de ele ter aparecido no meu apartamento,
com uma chave que eu não lhe tinha dado, entrando enquanto eu dormia. Ele ter-me-ia feito mal, disse em voz baixa. Vi nos olhos dele naquela noite, como se eu lhe pertencesse, e eu o tinha traído ao querer ir embora. A mão de Lorenzo apertou o seu copo de vinho, os nós dos dedos brancos. Ele nunca mais te tocará. Juro-te isto pela minha vida, Ana. Nunca mais. O voto soava um juramento de sangue. Acredito em si. Virei-me para ele. Mas preciso de entender em que é que me estou a meter. A Sofia disse que é possessivo, que protege o seu povo. Mas quem é você realmente, Lorenzo? Os artigos online sugerem coisas que não sei como processar. Ele pousou o copo e virou o corpo para o meu, perto o suficiente para eu sentir o seu calor. A minha família está nesta cidade há 4 gerações. Viemos da Sicília sem nada e construímos um império. Parte dele legítimo, parte dele a operar nas sombras. Não te vou mentir sobre o que sou ou o que faço. Tenho poder, influência, recursos que a maioria das pessoas só consegue imaginar. E sim, parte desse poder existe fora da lei. A sua honestidade roubou-me o fôlego. Está a dizer que está ligado ao crime organizado. Estou a dizer-te que sou um empresário que opera em muitas esferas, que protejo os meus interesses e o meu povo por todos os meios necessários, que sou impiedoso com os inimigos e leal para além da morte àqueles que reivindico como meus. A mão dele subiu ao meu rosto, os dedos entrelaçando-se no meu cabelo. E estou a dizer-te que te reivindiquei, Ana. Desde o momento em que procuraste segurança em mim, tornaste-te minha para proteger. Isso significa que ninguém te toca, ninguém te ameaça, ninguém tira o que é meu sem me enfrentar. A possessividade nas suas palavras deixou-me tonta. Não sou uma posse. Não, és algo mais precioso do que isso. És a mulher que despertou algo em mim que eu pensava ter morrido. A mulher por quem vou passar todos os dias a provar que merece a minha proteção, a minha devoção, o meu tudo. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Diz-me para parar. Diz-me que não sentes esta coisa entre nós. Mente-me e deixarei que vás embora. Manter-te-ei segura à distância. Dar-te-ei o emprego e o apartamento sem cordas. Diz a palavra. O meu coração trovejava. Devia dizê-lo, devia proteger-me. Mas o meu corpo balançava na sua direção, atraído por uma força mais forte do que a lógica. Não consigo mentir-lhe. Sinto-o. Esta atração, como se a minha alma o reconhecesse. Os olhos de Lorenzo derreteram-se. Então deixa-me beijar-te. Deixa-me mostrar-te que esta coisa entre nós é real. Ele inclinou-se mais, os seus lábios a um sopro dos meus. Diz sim, cara Mia. Sim. A palavra mal saiu dos meus lábios antes que Lorenzo os capturasse com os seus. O beijo foi gentil no início, testando, mas quando gemi e me aproximei, aprofundou-se em algo que consumia. A mão dele apertou o meu cabelo, inclinando a minha cabeça para trás, enquanto a sua língua varria a minha, saboreando-me completamente. As minhas mãos apertaram os ombros dele, sentindo o músculo duro por baixo do tecido caro, e fiz um som que era meio suspiro, meio gemido. Lorenzo gemeu contra a minha boca, a sua mão livre deslizando para a minha cintura e puxando-me para mais perto, até eu estar quase no seu colo. O beijo tornou-se desesperado, meses de solidão e medo a derreterem-se no calor do seu toque. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, os meus lábios pareciam inchados e a minha mente sentia-se gloriosamente vazia, exceto por um pensamento. Lorenzo encostou a testa à minha, a respiração instável. Agora és minha. Diz, és meu, sou tua. As palavras pareciam verdade, como rendição, como liberdade. Os braços dele envolveram-me, puxando-me completamente para o seu colo. E eu fui de bom grado, enterrando o rosto no pescoço dele e inspirando o seu cheiro.
Sentamo-nos assim por longos minutos, a mão dele a acariciar as minhas costas em padrões reconfortantes, enquanto o meu coração abrandava gradualmente. Vou cortejar-te devidamente, disse Lorenzo finalmente. Encontros, presentes, romance. Quero fazer isto. Certo. Puxei-me para trás para o encarar, mas já decidiu que sou sua. O sorriso dele era sem desculpas. Sim, mas mereces ser cortejada. Mereces que te mostrem que és preciosa, para entenderes que o que sinto por ti não é apenas possessividade, é devoção. A diferença naquelas palavras fez toda a diferença. No dia seguinte, mudei-me para o meu novo apartamento. Lorenzo insistiu em tratar de tudo, e quando cheguei com os meus poucos pertences, encontrei um espaço que parecia algo saído de uma revista. Janelas do chão ao teto, com vista para o Jardim da Estrela. Chão de madeira brilhava sob móveis elegantes, e o meu quarto tinha uma cama tão grande e luxuosa que me deu vontade de chorar. Mas foi o ateliê no último andar que me quebrou. Lorenzo tinha-o montado com todos os materiais que um artista poderia sonhar. Tintas, pincéis, telas, cavaletes, tudo perfeitamente organizado. Uma nota na sua caligrafia arrojada lia-se: Pinta o que te mover, a tua arte merece existir. L. Liguei-lhe imediatamente, a minha voz embargada pela emoção. Lorenzo, isto é demais. Não é suficiente. Quero-te rodeada de beleza. Quero que te lembres de quem eras antes de ele tentar quebrar-te. A voz dele era quente. Gostas? Adoro. Obrigada. Limpei os olhos. Não sei como retribuir-lhe por tudo isto. O riso dele foi baixo e íntimo. Pinta para mim. Deixa-me ver o mundo através dos teus olhos. Isso é pagamento suficiente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ana ficou diante de uma tela em branco e deixou as suas emoções fluírem para ela. Nas semanas seguintes, caímos numa rotina que parecia doméstica e carregada de tensão. Eu trabalhava ao lado de Lorenzo diariamente, aprendendo o seu negócio, atendendo chamadas, gerindo a sua agenda. Ele era exigente, mas paciente, as suas expectativas altas, mas os seus elogios generosos. E sempre, sempre, ele observava-me com aqueles olhos escuros que me faziam sentir vista de maneiras que nunca tinha experimentado. Ele cortejou-me exatamente como prometera. Flores entregues no escritório diariamente. Jantares em restaurantes exclusivos, onde ele perguntava sobre a minha arte, os meus sonhos, os meus pensamentos sobre tudo, desde política a filosofia. Passeios de fim de semana pela serra para ver a folhagem de outono, a sua mão possessivamente enrolada na minha. Cada encontro terminava com beijos que se tornavam progressivamente mais intensos, deixando-me a doer e sem fôlego. Mas Lorenzo nunca forçou a barra, parecendo contente em construir esta base lentamente, apesar do fogo entre nós. Depois veio a noite que mudou tudo. Tínhamos estado numa gala de caridade, uma das obrigações de Lorenzo. Eu usava um vestido que ele me tinha mandado entregar no apartamento. Borgonha profundo que abraçava as minhas curvas e me fazia sentir bonita. Observara-o a circular pela sala com um charme fácil, homens e mulheres poderosos a procurarem a sua atenção, e senti orgulho de ser eu a sair com ele. Isso até eu ir à casa de banho e sair para encontrar um homem a bloquear o meu caminho. Alto, loiro, bêbado e demasiado perto. Olá, linda, vi-te com o russo. O que é que uma coisinha bonita como tu está a fazer com um homem daqueles? Recuei. Com licença. Ele agarrou-me o pulso. Anda, não sejas assim. Deixa-me pagar-te uma bebida, mostrar-te como é um homem de verdade. Forcei o braço tentando libertar-me, e o aperto dele apertou-se. Larga-me. Estás a fazer-te de difícil? Gosto disso. Então Lorenzo estava lá, aparecendo do nada,
a sua mão agarrando o braço do homem bêbado com uma força esmagadora. Solta agora! A sua voz era a própria morte. O homem empalideceu, reconhecendo o perigo. Ei, amigo, eu não sabia que ela estava contigo. Estava só a ser simpático. O sorriso de Lorenzo era aterrorizante. Tocaste no que é meu. Isso não é simpático. Isso é suicídio. Ele torceu o braço do homem com brutalidade casual, forçando-o a soltar o meu pulso. Pede desculpa a ela, depois vai-te embora antes que me esqueça que estamos em público. O homem gaguejou um pedido de desculpas e fugiu. Eu fiquei imóvel, o coração a mil. Lorenzo puxou-me imediatamente para os seus braços, as mãos a percorrerem-me como se estivesse a verificar se havia ferimentos. Ele magoou-te? Diz-me a verdade. Não, estou bem, apenas abalada. A minha voz tremia. O maxilar de Lorenzo apertou-se. Devia tê-lo matado. Devia ter partido todos os dedos que te tocaram. A violência nas suas palavras devia ter me assustado. Em vez disso, senti calor no fundo do estômago. Era isto que ele tinha prometido. Proteção absoluta, devoção implacável. Encostei-me ainda mais a ele, as mãos cerradas no seu casaco. Leva-me para casa. Os seus olhos brilharam. A tua casa ou a minha? A tua. A palavra era rendição. Lorenzo chamou o seu carro e viajamos em silêncio tenso, o braço dele em volta dos meus ombros, a outra mão a apertar a minha coxa possessivamente. Quando chegamos à sua cobertura, no último andar de um edifício com vista para o rio, mal notei o luxo. Tudo o que conseguia ver era ele. Tudo o que conseguia sentir era a necessidade a arder nas minhas veias. Lorenzo serviu-nos bebidas com mãos que não estavam muito firmes. Ana, nós não temos de... Pousei o meu copo intocado e aproximei-me dele, silenciando as suas palavras com a minha boca na dele. O beijo foi imediatamente desesperado, todas as semanas de tensão a explodir entre nós. Lorenzo gemeu e levantou-me, as minhas pernas envolvendo-lhe a cintura, enquanto ele me levava para o quarto. O que se seguiu foi um borrão de sensações. Mãos gentis a retirar o meu vestido com cuidado reverente, a boca dele na minha pele a fazer-me ofegar, e arcos sussurrados em italiano que soavam a orações. A sensação avassaladora de ser acarinhada, possuída, reivindicada completamente. Lorenzo fez amor comigo como se eu fosse algo precioso e frágil, mesmo enquanto as suas mãos me apertavam com força possessiva. E quando finalmente nos unimos, movendo-nos em ritmo perfeito, senti algo na minha alma a mudar e a assentar, como se tivesse encontrado o meu lar nos seus braços. Depois, ficamos emaranhados, os dedos dele traçando padrões na minha pele nua. Agora és minha, completamente, murmurou Lorenzo contra o meu cabelo. Não mais medo, não mais fugir. Vive sob a minha proteção, na minha casa, no meu coração. Diz que entendes. Pressionei um beijo no peito dele, mesmo sobre o seu coração a bater forte. Entendo. Sou tua. Mas mesmo enquanto dizia isso, velhos medos sussurravam. Eu tinha me rendido ao controlo de João também. Tinha pensado que a sua possessividade era amor até se tornar uma gaiola. E se Lorenzo fosse igual? E se tivesse acabado de trocar uma prisão por outra? Como se sentisse os meus pensamentos, Lorenzo inclinou o meu rosto para o dele. Eu sei o que estás a pensar, que já cometeste este erro antes, mas... Cara minha, eu não sou ele. Nunca te vou cortar as asas. Vou ser o vento que te ajuda a voar. Eu queria acreditar nele. Como sei isso? Porque vou prová-lo todos os dias, a começar agora. Ele beijou a minha testa. Diz-me uma coisa que queres fazer. Algo que tiveste medo de tentar ou que achaste que não podias ter. Qualquer coisa. Pensei, quero ter uma exposição de arte, exibir o meu trabalho publicamente. O João sempre disse que as minhas pinturas eram amadoras, que eu me envergonharia se alguém as visse. A expressão de Lorenzo ficou fria de raiva. Ele era um tolo. A tua arte é extraordinária,
E vais ter a tua exposição. Eu trato de tudo. Lorenzo, não foi isso que eu quis dizer. Não tem de quero. Deixa-me dar-te isto. Deixa-me ajudar-te a recuperar o que ele roubou. A intensidade dele oprimia-me, mas desta vez não parecia controlo. Parecia apoio, como alguém que acreditava em mim o suficiente para mover montanhas em meu nome. Ok, sussurrei. Obrigada. Fizemos amor novamente, mais devagar desta vez, e adormeci nos braços dele, sentindo-me mais segura do que em anos. Acordei sozinha. A luz do sol entrava pelas janelas desconhecidas. O lado da cama de Lorenzo estava frio. O pânico apoderou-se de mim. Ele tinha conseguido o que queria e agora estava farto de mim. Fui estúpida por confiar novamente, por me render tão completamente. Vesti-me rapidamente com a roupa da noite passada e procurava o meu telemóvel quando Lorenzo entrou com um tabuleiro. Ele usava calças de pijama e nada mais. O peito nu e marcado com arranhões que eu tinha deixado na minha paixão. Parou quando me viu completamente vestida, a sua expressão a escurecer. Onde vais? Casa. Quero dizer, de volta para o meu apartamento. Devia deixá-lo seguir com o seu dia? As palavras saíram nervosamente. Lorenzo pousou o tabuleiro com cuidado deliberado. Por que parece que estás a fugir? Não estou a fugir. Estou apenas a ser considerada. Provavelmente tem trabalho. Olha para mim, Ana. A sua ordem parou os meus movimentos. Levantei os olhos para os dele. Achas que a noite passada não significou nada para mim? Que sou o tipo de homem que leva uma mulher para a cama e a descarta de manhã? Posto assim, parecia ridículo, mas velhas feridas falavam mais alto que a lógica. O João desaparecia sempre depois. Dizia que precisava de espaço. Fazia-me sentir que tinha feito algo errado por o querer. Lorenzo cruzou a distância entre nós em 3 passos e segurou meu rosto nas suas mãos. Eu não sou o João. Nunca serei o João. A noite passada foi a noite mais significativa da minha vida. Deste-te a mim, confiaste-me o teu corpo e o teu coração, e eu valorizo esse presente. Eu não vou desaparecer. Fui fazer-te o pequeno almoço porque queria cuidar de ti. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Desculpa, estou quebrada, ainda não sei como confiar. Então eu vou ensinar-te todas as manhãs, todas as noites, até entenderes que nunca te vou deixar. Beijou-me com ternura dolorosa. Fica, toma o pequeno almoço comigo. Deixa-me provar que levo a sério o que digo. Eu fiquei. Tomamos o pequeno almoço juntos na sua varanda, a conversar e a rir enquanto a cidade acordava lá embaixo. Lorenzo anunciou que ia tirar o dia de folga, algo que Sofia me informou que ele nunca fazia. E passamos o dia juntos, a passear pelo parque, a visitar galerias onde ele pedia a minha opinião sobre cada peça, a cozinhar o jantar juntos na sua cozinha enorme, a fazer uma confusão e a rir como crianças. Naquela noite ele fez amor comigo novamente, mais devagar e mais profundamente, sussurrando palavras de devoção em italiano que eu estava a começar a entender. E quando acordei na manhã seguinte, ele estava lá, a olhar para mim com um calor tão grande nos seus olhos que as minhas defesas restantes desmoronaram-se. Buono amore, murmurou ele puxando-me para perto. Bom dia, meu amor. Eu repeti a carícia para ele, sentindo a verdade disso a assentar nos meus ossos. Eu amava-o impossivelmente, completamente, perigosamente apaixonada por este príncipe sombrio que me tinha reivindicado como sua. 2 meses passaram numa rotina abençoada. O meu ateliê de arte tornou-se o meu santuário. E fiel à sua palavra, Lorenzo arranjou para eu ter uma exposição numa prestigiada galeria. As minhas pinturas, explorações cruas e emocionais de medo e liberdade, cativeiro e voo, receberam elogios genuínos de críticos e colecionadores.
Lorenzo estava ao meu lado na abertura, o braço em volta da minha cintura, orgulho a irradiar de cada centímetro dele. Eu disse-te que o mundo precisava de ver o teu dom, murmurou ele ao meu ouvido. Obrigada por acreditar em mim. Virei-me nos seus braços, pressionando um beijo no seu maxilar. Obrigada por me dar a liberdade de tentar. Naquela noite, depois de termos regressado à sua cobertura que se tinha tornado a nossa casa, Lorenzo presenteou-me com uma pequena caixa de veludo. O meu coração parou. Lorenzo, abre-a. Dentro havia uma chave. O edifício do estúdio. Comprei-o. Todo o último andar é teu agora. O teu espaço para criares o que quiseres. Ninguém te pode tirar. É legalmente teu em teu nome. Não era um anel, mas de alguma forma mais significativo. O meu próprio espaço, a minha própria segurança. Um presente que dizia que ele confiava em mim para ter algo separado dele. Não sei o que dizer. Diz que casas comigo. As palavras roubaram-me o fôlego. Lorenzo pegou na caixa, colocou-a de lado e tirou outra diferente. Esta continha um anel, um setting antigo com uma pedra vermelha profunda rodeada de diamantes. Casa comigo, Ana. Sê a minha mulher. Deixa-me passar a minha vida a provar que fizeste a escolha certa quando confiaste em mim debaixo daquela mesa há 6 meses. 6 meses. Parecia uma vida inteira e um batimento cardíaco ao mesmo tempo. Eu sabia que era rápido. Sabia que devia ser cautelosa. Mas cada instinto que me tinha avisado sobre João agora cantava que Lorenzo era diferente, que a sua possessividade vinha da devoção, não do controlo, que a sua proteção era um presente, não uma gaiola. Sim, ri através das lágrimas. Sim, caso-me contigo. Lorenzo deslizou o anel para o meu dedo e puxou-me para um beijo que prometia o para sempre. Definimos uma data para dali a 3 meses. Uma pequena cerimônia, apenas família e amigos próximos. Eu não tinha família. Os meus pais tinham falecido anos atrás. Mas a família de Lorenzo abraçou-me com um calor avassalador. A mãe dele, uma mulher miúda e enérgica, declarou que eu era demasiado magra e fez da sua missão alimentar-me constantemente. Os seus 3 irmãos, todos envolvidos em vários aspectos do negócio da família, trataram-me com um afeto protetor que me tocou e divertiu. Mas a felicidade perfeita, eu estava a aprender, nunca durava. A primeira ameaça veio via mensagem de texto para o meu telemóvel. Uma foto minha a sair do ateliê de arte. Sem palavras, apenas a imagem. Mostrei a Lorenzo imediatamente, vendo a sua expressão transformar-se em pedra. Como é que alguém conseguiu o teu número privado? Não sei. Não o dei a ninguém, exceto... Parei, João. Eu tinha mantido o meu número antigo e João tinha-o, mas ele tinha estado em silêncio durante meses. Por que surgir agora? Lorenzo fez uma chamada, falando italiano rápido. Depois virou-se para mim. Não vais a lado nenhum sozinha. Pedro leva-te a todo o lado. A segurança acompanha-te ao estúdio, sem discussões. Eu queria protestar que ele estava a exagerar, mas o medo nos seus olhos deteve-me. Achas que isto é sério? Acho que alguém quer ameaçar o que é meu e eu levo todas as ameaças a sério. Puxou-me para perto. Não te vou perder, Ana. Não posso. A sua intensidade devia ter parecido sufocante. Em vez disso, parecia segurança. Mais mensagens chegaram nos dias seguintes. Fotos minhas a fazer compras, na galeria, a tomar café. Alguém estava a seguir-me constantemente e a segurança de Lorenzo não os tinha detetado. São profissionais, disse Pedro sombriamente. Isto não é um ex-obcecado. Isto é alguém com treino. Quem? Perguntei. Quem faria isto? Lorenzo trocou um olhar com Pedro. Tenho inimigos, pessoas que gostariam de me magoar, tirando-me o que mais valorizo. Isto pode ser qualquer um deles. Então vamos à polícia. Agarrei o meu telemóvel. Lorenzo gentilmente tirou-o de mim. E dizemos-lhes o quê? Que alguém te está a tirar fotografias em locais públicos? Eles dirão que não há crime.
Precisamos de mais antes de podermos agir. Então, o que fazemos? Esperamos, observamos, preparamos. O maxilar dele endureceu. E quando eles agirem, acabamos com isto. Odiava esperar. Odiava ser constantemente observada por protetores e perseguidores. Odiava o medo que voltava a infiltrar-se na minha vida, fazendo-me saltar às sombras. Uma semana depois de as mensagens terem começado, pararam. Silêncio. A segurança de Lorenzo permaneceu em alerta máximo, mas os dias passaram sem nada. Comecei a respirar mais facilmente, esperando que quem quer que fosse tivesse desistido, até que no final daquela noite o mundo me foi estraçalhado. No dia seguinte, a minha certeza tinha se transformado em algo mais. Gratidão, alívio e uma certeza profunda de que Lorenzo era o meu futuro. Casa comigo hoje, disse enquanto estávamos emaranhados na luz da manhã. Lorenzo afastou-se para me encarar. O quê? Não quero esperar 3 meses. Quero ser a tua mulher agora. Hoje, por favor. Os seus olhos perscrutaram os meus. Tens a certeza? Passaste por um trauma. Devias demorar tempo. Tenho a certeza. Nunca tive tanta certeza de nada. Quero ser tua oficialmente. Quero o teu nome. Quero que o mundo saiba que estou sob a tua proteção. Beijei-o ferozmente. Casa comigo hoje, Lorenzo Russo. Ele gemeu contra a minha boca. Como posso recusar quando pedes assim? Sim, hoje. Casamos hoje. Ligaram para a família dele, que se apressou a organizar tudo. Naquela tarde, eu estava na sala de estar da mãe de Lorenzo, a usar um vestido branco simples, que a irmã dele tinha ido comprar à pressa, rodeada pela sua família calorosa, barulhenta e amorosa. Um juiz que devia favores a Lorenzo realizou a cerimônia. As palavras eram em português e italiano. E quando Lorenzo deslizou uma aliança de casamento ao lado do meu anel de noivado, senti algo a assentar numa perfeição certa. Com questo anello io ti sposo, mia bella moglie, disse Lorenzo, a voz embargada pela emoção. Com este anel, eu caso contigo. És minha para sempre agora, cara. Nesta vida e no que vier depois. Te amo, sussurrei. Amo-te para sempre. Selaram os votos com um beijo que continha promessa, paixão e devoção absoluta. A recepção foi um caos alegre. A família de Lorenzo celebrou com comida, vinho e amor suficiente para encher a cidade inteira. Vi-me a passar de abraço em abraço, recebida na família com um calor avassalador. Agora és família, disse minha mãe de Lorenzo, segurando o meu rosto. A família é tudo. Protegemos os nossos. Naquela noite, Lorenzo levou-me nos braços para a sua cobertura, agora a nossa casa, como sua esposa. Ele fez amor comigo devagar, reverentemente, adorando cada centímetro do meu corpo como se eu fosse algo sagrado. Minha mulher, murmurou contra a minha pele, minha para sempre. Tua para sempre, concordei chorando lágrimas de alegria. 3 meses depois, eu estava na nossa casa de banho a olhar para um teste de gravidez positivo. Alegria e terror guerreavam dentro de mim. Eu queria este bebê desesperadamente, mas estávamos casados há tão pouco tempo. Estaria Lorenzo pronto? Encontrei-o no seu escritório, a trabalhar até tarde num negócio qualquer. Quando entrei, ele imediatamente empurrou os papéis para o lado e estendeu a mão. Vem cá, mulher. Mal te vi hoje. Aproximei-me dele, deixando que me puxasse para o seu colo. Tenho algo para te contar. Conta-me. As mãos dele pousaram possessivamente nas minhas ancas. Coloquei o teste nas mãos dele sem palavras. Lorenzo olhou para ele, a sua expressão ilegível. Depois os seus olhos levantaram-se para os meus e vi lágrimas. Vamos ter um bebê. Sim, estás feliz. Sei que é rápido. Ele silenciou-me com um beijo que sabia a sal e alegria. Feliz, cara, deste-me tudo. O teu amor, a tua confiança. Agora um filho. Não estou feliz. Estou abençoado.
A mão dele moveu-se para a minha barriga com ternura dolorosa. O nosso bebê, a nossa família. Encostei-me a ele, sentindo-me completa. Amo-te. Te amo. Meu tudo. Ele mudou para italiano. A emoção era demasiado grande para o português. Deste-me uma vida que nunca ousei sonhar. Um lar, uma família. Tudo. 7 meses depois, entrei em trabalho de parto durante uma trovoada que fazia estremecer as janelas da cobertura. Lorenzo permaneceu ao meu lado em cada contração, segurando a minha mão e sussurrando encorajamento. Quando a nossa filha finalmente chegou, pequena e perfeita com uma cabeça cheia de cabelo escuro, ele chorou abertamente. Clara, murmurou ele, aninhando a nossa filha com mãos firmes que geralmente lidavam com a morte, mas agora seguravam apenas a vida. Ela é linda como a mãe. Eu observei o meu marido perigoso e poderoso transformar-se num pai gentil, e o meu coração transbordou. Este era o nosso final feliz, mas também o nosso começo. Uma vida construída na confiança, na devoção e num amor que tinha começado comigo a esconder-me debaixo de uma mesa de restaurante e terminou com uma família mais preciosa do que eu alguma vez imaginara. Como a vamos chamar? Perguntou Lorenzo, incapaz de desviar os olhos da sua filha. Clara, como a sua avó. A sugestão fê-lo olhar para mim com um amor que doía. Clara Ferreira Russo. Perfeito. Ele inclinou-se para me beijar suavemente. Obrigada por me escolheres naquela noite, por confiares em mim, por me dares tudo. Obrigada por cumprir a sua promessa, por me proteger, por me mostrar o que é o amor verdadeiro. Sentamo-nos juntos no quarto do hospital, a nossa filha a dormir pacificamente entre nós, e eu maravilhava-me com a jornada. De mulher aterrorizada a esconder-se debaixo de uma mesa para esposa e mãe, segura nos braços de um homem que provara uma e outra vez que a sua possessividade vinha da devoção, não do controlo, que a sua proteção era um presente, não uma gaiola. Os anos trariam desafios. A natureza do mundo de Lorenzo significava que o perigo nunca estava longe. Mas eu nunca duvidei do seu compromisso em manter a sua família segura. Eu tinha visto os limites a que ele ia para proteger o que era seu. E eu era dele completamente, devotamente, eternamente dele. Assim como ele era meu. A nossa vida não era perfeita, mas era a nossa. Construída na confiança, selada com promessas, defendida com amor implacável. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. À medida que Clara crescia, tornou-se uma mistura perfeita de ambos os pais. Tinha os olhos escuros e a presença imponente de Lorenzo, a criatividade e o coração caloroso de Ana. Aos 3 anos, ela governava a Casa Russo com uma tirania adorável, tendo ambos os pais e todos os tios enrolados no seu dedinho mindinho. Eu continuei a pintar, o meu trabalho tornando-se mais confiante e procurado a cada exposição. Lorenzo permaneceu o meu maior apoiante e mais feroz protetor, nunca perdendo uma abertura e ameaçando qualquer crítico que ousasse falar mal do talento da sua mulher, com o tipo de sorriso que fazia os homens sábios reconsiderarem as suas palavras. No nosso 5º aniversário, regressamos ao restaurante onde tudo tinha começado. Sofia tinha mantido a minha posição original em aberto durante meses, antes de finalmente contratar outra pessoa, mas guardara o meu crachá como lembrança. Eu soube no dia em que começaste que algo especial estava a lhe acontecer. Sofia contou-nos durante o jantar. O chefe nunca descia do seu escritório, mas naquela noite ele não conseguia parar de te observar. E quando desapareceste debaixo daquela mesa, pensei que ele pudesse mesmo magoar alguém por te ameaçar. Ele magoou alguém por me ameaçar, disse Ana, apertando a mão de Lorenzo. Várias pessoas. E faria de novo, disse Lorenzo sem hesitação. Qualquer um que ameace a minha família me enfrenta. Isso nunca mudará. Sentamo-nos na mesma box onde eu me tinha escondido naquela primeira noite, e Lorenzo puxou-me para perto. Lembraste-te do que te disse naquela noite, que eras minha a partir do momento em que me tocaste? Lembro.
Pensei que estavas insano. Eu estava insano com a necessidade de te proteger, de te reivindicar, de te fazer entender que tinhas encontrado o teu porto seguro. Os lábios dele roçaram a minha têmpora. Ainda sou insano por ti, mais a cada dia. Virei-me nos seus braços e beijei-o profundamente, sem me importar com quem via. Bom, porque eu também sou insana por ti. És o meu tudo, Lorenzo. O meu lar, o meu coração. O meu para sempre e além, concordou ele. Nesta vida e no que vier a seguir. Ao sairmos do restaurante naquela noite, parei à entrada e olhei para trás. Este lugar tinha mudado a minha vida. Tinha me dado tudo o que eu nunca ousara sonhar. Segurança, amor, família, propósito. Tudo porque eu tinha estado desesperada o suficiente para me esconder debaixo de uma mesa e sortuda o suficiente para que o homem cuja proteção eu procurara se revelasse o amor da minha vida. Por trás de mim, a mão de Lorenzo pousou possessivamente na minha cintura. Pronta para ir para casa, amore. Sempre, enquanto a casa for contigo. Caminhamos para a noite juntos, rodeados por segurança que se fundia nas sombras, protegidos por um amor que tinha conquistado o medo e o trauma. E eu sabia, com certeza absoluta, que onde quer que Lorenzo Russo estivesse, era ali que eu pertencia. Sob a sua proteção, nos seus braços, para sempre e sempre. Sua para amar, sua para acarinhar, sua para manter segura de toda a escuridão do mundo. Porque era isso que ele tinha prometido na noite em que rastejei para debaixo da sua mesa. É uma certeza que me preenche, apesar de todas as incertezas da vida. É a nossa certeza.